Então, chegou agosto, o agosto dourado. Então, o que a gente comemora nesse agosto dourado? É o mês de incentivo à amamentação. Então, eu vim aqui hoje contar como que foram esses 4 anos que eu sigo amamentando. Então, meu processo de amamentar começou dia 14 de julho de 2019, que foi o dia que a Nina nasceu. Eu busquei muita informação durante a gestação, né, da Nina sobre o processo de amamentar, de como que é e tal. Só que mais do que preparar para a amamentação, eu me preparei para o parto. Apesar de eu não ter tido um parto normal, eu me preparei muito para ele. E a amamentação, ela me pegou de jeito. Por quê? Na minha cabeça, apesar de conhecer um pouco do processo de amamentar, seria mais fácil. Eu pegaria a criança, plugaria aqui no peito e ela mamaria lindamente. Da mesma forma que, apesar de saber das dificuldades, o bebê nasceria assim, sairia assim. Mas não foi também. Mas enfim, a Nina, ela nasceu e ela tinha a língua presa. Então, ela tinha dificuldade de, né, levar o queixo pra frente pra mamar. E aí, o que aconteceu? Com essa língua presa que ela tinha, né, que a gente precisou fazer fazer a cirurgia, né, que dá um piquezinho na língua. No primeiro dia, não sei se foi o primeiro dia ou o segundo dia no hospital, já introduziu a fórmula nela, porque ela não estava conseguindo se alimentar, né, apesar de necessitar de pouco leite, né, porque tá bebezinho, ele acabou de nascer, ela não mamava. Então ela já saiu do hospital tomando fórmula. E isso pra mim doeu. Doeu porque na minha cabeça fala assim: porra, eu não consegui ter um parto normal, não é possível que eu não vou amamentar minha cria. Então, assim, era ali assinar o atestado de mãe ruim, incapaz. Então foi algo que doeu muito em mim. Mas enfim. Saindo do hospital, a gente já foi pro odontopediatra, então ela já fez o piquezinho na língua. Saiu de lá, difícil ainda. Não vou falar que melhorou no primeiro dia que fez o pique, porque, cara, eu nem sabia direito como que era. Então, a gente continuou dando fórmula. E como que a gente dava essa fórmula? Para evitar a confusão de bico, ou a gente dava no copinho, ou a gente dava no mamatute, que é aquela mangueirinha, né, que a gente acopla junto ao seio pro bebê mamar o peito e a fórmula. A gente dava algumas vezes na mamadeira, sim, eu doía meu coração. E nem era mamadeira, era aquela chuquinha pequenininha do bico molinho, sabe? Dava leite nela também. E seguimos assim, né? E aí eu tive uma ajuda maravilhosa de uma consultora de leite, consultora de amamentação, consultora de leite. Consultora de amamentação aqui de BH, muito boa. Eu tive a ajuda de uma consultora em Uberlândia também, que era onde eu morava. Só que eu não acho que agregou muita coisa, não, sabe? Assim, a pessoa que me ajudou mesmo é a Estefânia. E vou deixar o link do perfil do Instagram dela aqui. Uma pessoa muito boa, gente. Ela, mais do que a parte técnica, ela me acolheu muito na minha parte psicológica, que tava, assim, muito abalada. E aí, o que aconteceu? A Nina, ela chorava muito. Ela chorava muito. De madrugada, de dia, chorava sempre muito. E aí, as noites eram muito difíceis. Ela pegava peito, soltava peito, pegava peito, soltava, chorava, gritava. E era desesperador. Aí eu fiz diversos testes, assim, sabe? Coloquei meu leite na mamadeira, troquei a fórmula de uma marca pra outra. Fiz um monte de teste. E assim, e ela continuava chorando. Até que um dia, até que a gente seguia, né? Assim, recém-nascido, a gente ainda tá aprendendo a ser pai e mãe. Uma vez, aí começou a sair muco do cocô dela com umas raginhas de sangue. Aí já acendeu um alerta da APLV,
que é alergia à proteína do leite da vaca, que tem nas fórmulas tradicionais. E no próprio leite da mãe também, né? Porque se eu tô ingerindo objetos que têm, alimentos que têm leite, o leite, né? A lactose, bem que o leite materno também tem lactose, mas a proteína do leite da vaca também vai pelo leite. Então, o neném absorve. A gente foi para um gastro, a doutora Gredsta, lá em Uberlândia, e a gente começou a fazer um período de limpeza do organismo, que durou ali um mês mais ou menos. Que aí eu parei de ingerir total derivados de leite e sem a fórmula, né? Também, se precisasse dar algum tipo de fórmula nesse período, seria a hidrolisada. Eu não lembro um detalhe, mas são umas fórmulas específicas. Para ver como que seria, se melhoraria, né, essa questão do choro, do incômodo, do muco no cocô. E assim foi feito. Então a gente fez uma dieta restritiva ali no período de um mês. E depois desse período de um mês, a gente voltou com a ingestão dos derivados de leite. E nesse período sem os derivados, a gente viu uma melhora no ganho de peso, no comportamento dela. E aí, logo quando eu voltei em ingestão de leite, o ganho de peso dela diminuiu. Ela não parou de ganhar peso, mas caiu, se eu não me engano, ali de 20 e poucos para 11, 12, uma coisa assim. Então existiu uma queda ali. E ela voltou a ficar incomodada e tal, então teve uns sintomas. Eu fiz um exame de cocô também dela, mas eu não lembro o resultado. Mas eu sei que no final das contas ela foi diagnosticada com a PLV. Eu fiz mais de um ano ali de dieta restritiva para conseguir amamentar ela. Então foi bem difícil. Então, de desafio que a gente teve no período de amamentação da Nina, a gente teve a língua presa, né? Onde ela precisou fazer 2 microcirurgias, a frenectomia, não sei. Ela precisou fazer a cirurgia 2 vezes. Ela teve a PLV e toda a questão psicológica, né? Da minha dificuldade de estar sensível, porque era um momento muito difícil, naturalmente. E pra mim, por eu não ter conseguido o parto normal, ele já iniciou pra mim muito difícil. E a questão ali de não saber lidar, né? De ter muita informação de que tem que ser de 3 em 3 horas, pitacos, né? Porque informação mesmo, evidência científica, ele demanda, não tem nada. E o fato dela chorar muito me dava vontade de dar o bico, né? E a gente sabe que o bico é um perigo pro processo de amamentação. Eu dei algumas vezes o bico, sim, nos momentos de desespero. E era engraçado que eu dava o bico pra ela, tipo assim, ela mamou, eu dava aqui, ela chorando, eu dava o bico, tipo assim, esperando ela cair no sono o mais rápido possível pra eu tirar o bico dela. E assim, eu lembro de um dia muito específico que ela tava dormindo, eu lembro do Nitai estar na sala lá onde a gente morava, e eu ia pro banheiro. Eu sentei naquele chão do banheiro, com a água caindo assim, e chorava. Falava assim, oh meu Deus, por que eu? Por que eu não consigo? Por que eu não consegui parir? Por que eu não estou conseguindo amamentar? Por que eu sou tão ruim? Por que eu não presto para ser mulher? Por que eu não presto para ser mãe? Por que tem que ser assim comigo? E foi assim, por muito tempo. Mas esse dia marcou muito pra mim, sabe? Porque eu fiquei muito tempo ali chorando debaixo do banheiro, depois de chuveiro. E aí, mais ou menos ali, quando ela tinha uns 3 meses, com o diagnóstico feito, com a amamentação mais estabilizada, né? Pega e tudo mais, eu consegui ficar livre da fórmula. Então, a partir dos 3 meses pra frente, até os 6 meses foi a amamentação exclusiva, né? E aí, depois a gente seguiu o barco normal. E aí, com o nascimento do Caio, eu continuei amamentando a Nina durante toda a minha gestação, a lactogestação. Quando o Caio nasceu, eu amamentei em tandem. Eu achava lindo, gente, eu via as fotos daquelas mulheres amamentando 2 bebês. Eu achava assim, uau, que poder.
E esse foi um sonho que eu consegui realizar, né? Em relação ao meu maternar. Então, eu amamentei os dois por 11 meses, quase um ano. E foi tranquilo. Foi tranquilo, porque a Nina não mamava mais à noite. A necessidade de mamar da Nina ali com quase 2 anos era um pouco menor. Ela desmamou com 2 anos e 9 meses. Então, eu não colocava os dois ao mesmo tempo, geralmente. Tem algumas fotos assim, amamentando os dois ao mesmo tempo, mas geralmente era um, depois o outro. Eu tinha uma técnica de colocar uma musiquinha, que era a Dona Girafa do Mundo Bita, para ela mamar. Então, quando acabasse a musiquinha, acabava o mamar. E assim fomos. Então, ela desmamou de uma maneira muito tranquila, foi bem natural. Eu não me lembro quando que foi a última vez que ela mamou, porque foi tão natural que eu sempre achava que aquela seria a última vez. Até que um dia, realmente, foi a última vez. E eu fico muito orgulhosa desse processo de amamentar que eu vivi com ela, porque foi muito difícil, gente. Nossa Senhora! Como foi difícil. Com o Caio, ele já mamou bem desde o primeiro dia. Muito bezerro. Mama até hoje, ele tá com 2 anos e 2 meses. Mama a noite inteira, mama de dia, mama toda hora, mama por tédio, mama por sede, mama por frio, mama por carência, mama por tudo. Eu não faço livre demanda nele porque... primeiramente porque eu não quero. É isso. Mas ele fica na escola, então já deixa de ser livre demanda. Ele nunca pegou bico, nunca ofereci. Para falar que eu nunca ofereci, eu ofereci uma vez, quando a gente tá viajando de Uberlândia pra BH, eu falei assim, putz, esse menino tem que parar de chorar dentro do carro, porque é difícil. Comprei um bico para ele, cuspi o bico, que ele não é trouxa, né? Então, não deu certo. E seguimos amamentando. E eu sou muito feliz, muito orgulhosa da minha história com a amamentação. Até hoje é difícil porque me desgasta sim, me cansa fisicamente, mentalmente. Não é porque ele já é um rapaz grandinho e eu já tenho uma maturidade em amamentar, né? 4 anos, que ficou fácil. Não ficou mais fácil. Ficou mais tranquilo sim, mas fácil ainda é forte, sabe? Eu tenho muita vontade de dormir a noite inteira ainda. Não durmo. Já dormi, até hoje, ele deve ter dormido a noite inteira umas 3 vezes. Eu tenho pingente de leite materno, olha, coisa mais linda, é da Lacto. Eu tenho 2, o que simboliza o processo de amamentar o Caio, que é esse aqui mais novinho. E eu tenho um que eu fiz quando a Nina era bebezinha também, ele já tá mais amarelado. Eu vou deixar a foto aqui em algum lugar. E é isso. E aí, gente, quem estiver vendo isso, assim, que está vendo esse vídeo, né, que está com dificuldade no amamentar, ou que não conseguiu amamentar, as pessoas costumam falar que amamentar é um ato de amor. Mas eu não concordo. E por que eu não concordo? Amar, se pra amamentar dependesse só de amor, ia ter criança sendo amamentada até os 7 anos. Mas não é. Amamentar precisa de vontade, sim, vontade, mas não é a única coisa. Precisa de rede de apoio. Rede de apoio é primordial, assim, básico. Precisa de apoio da sociedade como um todo, sabe? É muito difícil você manter uma amamentação exclusiva até os 6 meses, manter uma amamentação até os 2 anos, que é o recomendado pela OMS, sendo que muitas mães têm que voltar a trabalhar com um bebê com 4 meses de idade. É muito difícil. E tem uma questão patriarcal e cultural aí também, que envolve a questão de que a criança tem que ficar calada, de que a criança não pode chorar, de que tem que dar um bico para a criança calar a boca. Então tem essa questão também da gente querer calar algumas necessidades dos bebês com os bicos artificiais. Seja porque é mais fácil, porque sim é mais fácil. É mais fácil você tacar uma madeira na criança, é mais fácil você tacar um bico do que tacar a teta, é óbvio. Mas nem tudo que é mais fácil, nem tudo que
facilita para o adulto é o melhor para a criança. Resumo da ópera. A criança não vai morrer porque você não conseguiu amamentar. Sua cria não vai pegar uma doença grave porque não conseguiu amamentar. Eu mesma, eu fui amamentada só até 1 mês de idade. E assim, talvez tenha feito falta, talvez, em alguma questão sim. Mas assim, eu tô bem, né? A gente aprende muitas vezes que a gente dá o que a gente pode. Se de alguma forma você como mãe sempre pensa em como ser uma mãe melhor, isso já te torna uma excelente mãe, isso é um fato. E não é se você deu leite materno ou não que vai te fazer uma mãe ruim, tá? Então, assim, existem muitas pessoas militantes ao extremo, existem muitas pessoas desleixadas ao extremo, mas eu acredito que o meio do caminho, o meio termo, é sempre o melhor caminho. E é o que encaixa na sua realidade também. Porque você pensa, uma mãe solo, de gêmeos, existe caso que alguém conseguiu, com certeza. Mas você imagina uma mãe solo de gêmeos que trabalha CLT, conseguir amamentar até 2 anos de idade. É assim, muito difícil. É muito difícil, gente. Então, assim, nem tudo que é perfeito, nem tudo que tá ali na OMS é regra para todo mundo. Nem é todo mundo que vai conseguir. E é isso, gente. Tá tudo bem. Existem milhares de outras formas da gente contribuir para o desenvolvimento da criança. Então, uma criação respeitosa, uma criação com amor, com carinho, respeitando a criança, contato com a natureza, evitar o uso de telas. Existem milhões de coisas que podem ser feitas ali que vai contribuir para o desenvolvimento saudável das nossas crias, tá bom? Então, fique bem. Esse vídeo aqui, eu tô tentando nesse vídeo passar ali aqui a minha experiência com a amamentação, de como foi a minha história, de como está sendo a minha história amamentando e tranquilizar de que é difícil para todo mundo, para a maior parte pelo menos, e que o amor, a sua vida ali com a sua criança não se resume somente à teta, a amamentar, tá bom? Então fica tranquila se o mundo perfeito da amamentação não aconteceu com você. E se você tiver alguma dúvida, me chama aqui, me chama lá no Instagram, @gabi.maisquemãe, a gente pode bater um papo, tá bom? Um beijo.